E a gente precisa abordar a causa da dificuldade alimentar dela, né? O porquê dela não estar aceitando aquele alimento. E aí o que eu fiz aqui? Eu separei alguns passos, separei 9 passos para a gente conversar como estratégias para a gente ajudar a criança a se permitir mais na alimentação. Então, o primeiro deles, a pressão. Eu sei que é difícil a gente falar sobre pressão, porque na maioria dos casos a gente pressiona sim, e eu já estive nesse lado. Eu sei exatamente que é difícil muitas vezes a gente se controlar. Quando a gente viu, a gente já tá ali pressionando. Porque parece algo tão natural pra gente, mas leva a uma relação conturbada com o alimento. Leva a uma batalha na hora da refeição, essa questão da pressão. E eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente, tá? Então, nada de batalhas, nada de recompensas, nada de chantagem. Porque a pressão vai fazer muita diferença nesse âmbito da alimentação, nesse contexto alimentar da criança. A criança ela vai cada vez mais recusar o alimento, vai recuar naquele momento ali de alimentação por conta da pressão. Então, ele é um dos primeiros que a gente trabalha. A rotina, então esse intervalo entre uma refeição e outra é muito importante e isso vai funcionar em cada casa de um jeito, para cada família de uma forma. Eu já tive casos de, por exemplo, pacientes que ao invés de jantar à noite, jantava no lanche da tarde. Porque quem que falou? O que tem que compor em cada refeição? Onde está escrito isso? Tem algum estudo falando sobre isso? Claro que não. Isso a gente vai trabalhar de acordo com cada criança. Então, tem família que, por exemplo, jantar no lanche da tarde fazia muito mais sentido e para a criança era muito mais fácil também. E deu super certo. Então, para cada criança, a gente trabalha uma rotina diferente, para cada família, uma rotina diferente, a estruturação das refeições de forma diferente, porque para cada família é de um jeito. O que funciona na minha casa não vai funcionar na sua. Por exemplo, na minha casa, as meninas jantam às 18h30, 19 horas. Mas às vezes na sua casa isso não vai funcionar. E elas não precisam jantar às 18h30, 19 horas. Não tem nada escrito falando isso. A gente precisa colocar o que vai funcionar de fato para a criança e para sua casa. E cada criança precisa de um espaçamento diferente. Então tem criança que dá conta ali de ficar 4 horas de estômago vazio sem comer. Porque para ela funciona melhor assim. Então ela tem uma capacidade gástrica pequenininha, é uma criança mais magrinha, é uma criança que se sacia muito rápido. E, de fato, a gente vai precisar espaçar mais essas refeições. E para cada criança vai funcionar de um jeito e tá tudo certo. Você não tem que se espelhar na rotina que funciona para fulano e para Beltrano. É a rotina que funciona para você, na sua casa, para sua família e para o seu filho. O 3. Escolher o local ideal para você se alimentar. Geralmente, na mesa, para dar aquele senso de importância. Porque, meu marido almoça de frente à televisão. Eu almoço na cozinha depois que os meus filhos comem. Meu filho almoça de frente à televisão, eu dando para ele. Qual que é o senso de importância desse momento? Nenhum. O foco está em outra coisa, não é no alimento. Então a gente precisa criar essa rotina, estruturar as refeições, inclusive para os lanches. Não é só nas grandes refeições, nos lanches também. É claro que de vez em quando a gente vai fugir à regra. Sei lá, você quer fazer uma coisa diferente, a criança vai... Você quer fazer uma coisa diferente, como, sei lá, um piquenique no meio da sala, tudo bem, você fugir da rotina de vez em quando. Mas é importante que no dia a dia a criança tenha esse senso de rotina, tá? Outra questão que eu já tinha falado, então aqui eu coloquei como item número 4, o fato de comerem juntos. Porque isso mostra para a criança que você também dá valor para aquele momento. Que não é só ela que está ali vivenciando aquilo. Você está vivenciando junto com ela. Você está experimentando os mesmos alimentos que ela. E isso, gente, essa ação vale muito mais do que qualquer palavra. Você não precisa nem falar para o seu filho. Ele está vendo. Ele está vendo você sentado à mesa. Ele está vendo você comendo. Ele está vendo você colocando no prato tudo que tinha ali na preparação, tudo que você colocou disponível. Ele tá vendo você comendo uma variedade de alimentos e você não precisa ficar falando pra ele, que tá vendo? Eu como, olha aqui, tô comendo isso aqui tudo, tá vendo?
porque ele está vendo. E a criança aprende por imitação. Só que, às vezes, o tempo que você está querendo fazer com que ela coma não é o momento que ela está pronta ainda para receber aquele alimento. E a gente precisa sim trabalhar o espaço e o tempo da criança, tá? O 5, né? Então a gente já passa para o exemplo. Você não ficar rotulando demais. Essa comida é boa, essa comida é ruim. Essa comida é gostosa, essa comida é ruim. Essa comida é saudável, essa daqui é veneno, né? Deixar a criança observar você comendo essa variedade de alimentos, né? Porque só a ação já está dizendo por tudo. E se a gente fica muito focado no que pode, no que não pode, a criança vai voltar cada vez mais sua preferência alimentar pelo que não pode. Pelo proibido, pelo que você está retirando da alimentação, o que você está restringindo. E eu vivenciei isso na pele, porque eu era muito radical com a questão do doce. Ai, doce não pode, doce é aquilo, doce é veneno. E eu sempre restringi muito dentro da minha casa. Eu não permitia, em hipótese alguma. E isso fez com que a Valentina ficasse assim muito obcecada pela questão do doce. E até teve um aniversário da Lavínia que na hora do parabéns ela não quis ir pro outro lado da mesa para tirar foto com a gente, para cantar o parabéns, porque senão ela ia ficar sem o doce, todo mundo ia pegar doce e ela não ia pegar. E aí aquilo lá me fez refletir para onde estava caminhando aquela restrição, que era para um local totalmente que eu não queria, né, de hipótese alguma. E a gente precisa achar o equilíbrio entre a oferta e ficar restringindo demais. Então a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, a gente não tem que recusar demais e nem tem que liberar demais também, né? Então agora eu tenho a data, o dia, geralmente é algum dia da semana a gente oferta o doce e a gente lida com ele como se fosse um alimento como outro qualquer. Ele está no mesmo patamar de igualdade entre um alimento saudável e um alimento açucarado. Por quê? Porque se a gente fica falando muito, doce não pode, doce isso, doce aquilo, a criança vai querer voltar para aquilo. E acaba trabalhando ainda mais essa questão do que é mais palatável e acaba dificultando também a criança de aceitar novos alimentos, tá? Então, o exemplo é importante, né? Então, não ficar falando demais do que pode, do que não pode, e não ficar trabalhando essa dualidade. Esse alimento é bom, esse é ruim. Esse é saudável, esse é veneno. Não, o açúcar não é veneno, ele é um alimento, só que a gente vai controlar o consumo, né? A gente vai explicar para a criança o porquê da gente ter que ter uma alimentação variada, o porquê da gente não ficar comendo açúcar todos os dias, que vai estar disponível, sim, em algum momento, doce para ela, que ela não precisa comer tudo, porque a criança é muito disso, né? Se ela vê ali um alimento disponível, ela quer comer muito, porque ela sabe que aquilo lá não vai estar disponível para ela. Então a gente precisa explicar para ela, olha, você não precisa comer tudo agora, a gente pode dividir nos dias da semana, tá? A gente precisa validar essas questões para as crianças. O 6º, não trocar refeições, que é o tal do short order cooking. Então você foi lá, fez um almoço para a criança, e aí você colocou algum alimento que era confortável para ela, mas ela falou, não quero essa comida. Aí você volta para a cozinha, prepara outro alimento para a criança. Novamente, ela fala, não quero esse alimento, não gosto. E aí você vai para ela não ficar sem comer nada e você oferece o leite. Você quer leite, então? Quero, leite eu quero. O que a gente está fazendo com isso? A gente está estimulando cada vez mais essa criança a ficar exigente, essa criança a ser mais seletiva e não está trabalhando a questão da aceitação. Lembram que eu já expliquei para vocês que quem decide o que vai ter na refeição é você? E aí, claro, você não vai ofertar alimentos somente que a criança não come. Você vai trabalhar a questão do confortável, você vai trabalhar também a questão do que a criança gosta, mas incluindo alimentos que também ela não tem tanto hábito de comer. Sem ficar trocando demais, porque isso direciona a alimentação para um lado que a gente não quer, e a gente vai cada vez mais incentivando a exigência alimentar da criança e mostrando para ela que ela não precisa nem tentar comer aquilo, tá? Então é muito importante a gente não ficar trocando refeições, mas sim incluir a criança, até para a elaboração do cardápio, né? Falar para ela, olha, o que a gente pode colocar no almoço amanhã? Quem vai estar direcionando é você. Então você não tem que ficar negociando demais com a criança. Você vai dar uma certa autonomia para ela, mas dentro do que você
pré-escolheu. Então a criança vai escolher dentro do que você já pré-estabeleceu, sem negociar demais, sem fazer muitas trocas. Sétimo, então, os alimentos confortáveis. Então não adianta nada, você, sei lá, você quer que seu filho coma brócolis e ele não gosta de brócolis. E aí você coloca um prato cheio de brócolis para a criança. Ela vai ver aquilo lá e ela vai correr da refeição, ela não vai querer participar nem daquele momento. Porque a gente tem que trabalhar também o lado confortável. Então, trabalhar aquele alimento que a criança se sente confortável e pequenas porções daquilo que ela não gosta, daquilo que ela não tem tanto hábito de comer, daquilo que ela está recusando mais, porque isso sim vai fazer muita diferença. A variedade, que é muito importante. A gente precisa ofertar oportunidades para a criança em todas as refeições, de uma variedade de alimentos, incluindo confortáveis, alimentos que ela não coma, alimentos que ela gosta mais ou menos, porque dessa forma ela vai se familiarizando com aquele alimento e quando ela se sentir familiarizada e confortável, sem você mandar, ela vai experimentá-lo. E o nono, os distratores. Então, sem distratores. Se você leva para a mesa tablet, brinquedo, livro, telefone, televisão, no intuito de distrair a criança para que ela coma mais, para que ela tire o foco do alimento, fique ali focada no que ela está fazendo e acabe comendo mais, porque de fato ela vai comer mais, principalmente nos primeiros momentos, porque com o tempo ela vai percebendo a tática e vai deixando de lado. E se você faz isso, é importante tirar esse hábito, então fazer esse desmame das telas, dos distratores, para a gente ajudar a criança a estar motivada intrinsecamente. Porque a gente não quer ficar usando isso em toda a refeição, a gente quer motivar a criança, a gente quer ensinar a criança a comer, a gente quer mostrar para a criança o porquê dela estar ali. E a gente precisa que ela entenda que a questão ali não é comer porque ela precisa comer, é comer porque aquilo lá é um contexto social, é uma questão do prazer, é questão de se sentir pleno, saciado, tá? Então tem tudo isso. A alimentação não é nutrição, vai muito além da nutrição. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre a tal da pressão. Por que essa pressão é tão prejudicial? Por que ela atrapalha tanto o momento da refeição? Então, quando a criança se sente pressionada para comer, aquilo lá já começa a virar uma batalha para ela. Principalmente a criança que está ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que já está se reconhecendo como indivíduo. Então, ela sai daquele momento de querer explorar muitos alimentos para um momento que ela se sente que ela se sente que tem mais autonomia, que ela sabe falar o não e ela emprega o não por tabela. Tudo ela vai falar não. Às vezes ela tá até querendo experimentar, mas ela vai falar não. Para se reafirmar, para reafirmar o poder que ela tem. E aí, se a gente trava essa batalha, vai virar uma luta de poder, né, entre você e a criança. E a criança vai cada vez mais falando não e não vai querer, né? E ela tá ali se protegendo daquele momento, ela tá se protegendo, ela tá só na defensiva. Então ela não entrou no modo aprendizado, ela entrou no modo defensivo. Então ela vai cada vez mais recuar daquele momento. Isso vai impedir que a criança esteja aberta, inclusive, a experimentar novos alimentos, né? Por várias razões, a criança decide que não quer comer determinado alimento, né? E isso baseado nas experiências que ela teve, no comportamento alimentar da família, no comportamento, no ambiente que a gente incentivou, que a gente foi construindo com a criança ao longo dos anos. E aí, mesmo que você tá ali pressionando a criança a comer, mesmo que seja bem intencionado, isso tá construindo cada vez mais um tijolinho, né? Uma parede de tijolos, até cobrir tudo e a criança de fato não querer comer. Tá? Então isso vai criando uma barreira, essa pressão ela cria uma barreira e a criança vai cada vez mais recuando e deixando de comer os alimentos, né? E aí a criança ela fica mais no modo reativo. Então você pressiona, a criança reage, você pressiona mais ainda, a criança reage mais ainda. E aí vira aquele momento estressante, aquela batalha. Então as refeições viram um momento ruim, você sofre principalmente a mãe, o pai, antes da refeição já começa a sofrer, como que vai ser aquilo? Já fica com toda aquela angústia e a criança pressente toda essa angústia, né? E aí a criança vai cada vez mais se fechando para novas oportunidades, para experimentar, para tentar novos alimentos.
Pensa você, quando, por exemplo, você está no seu trabalho e seu chefe começa a te pressionar. Ele quer que você entregue para ele um trabalho urgentemente. E aí ele não pode te ver que ele fala, cadê meu trabalho? Cadê meu trabalho? Você não me entregou, cadê meu trabalho? Você vai pro trabalho com aquele fardo na cabeça, porque você não conseguiu entregar aquilo para ele ainda. E aquele momento, aquele trabalho fica um momento tão tenso, mas tão tenso, que você vai cada vez mais murchando, você tá ali, mas não quer tá. E o que seu chefe deveria ter feito? Te incluído no momento, te mostrado por que é importante você fazer aquilo, te motivado, né, a tentar fazer aquele trabalho. É o que a gente tem que fazer com a criança. Incluir a criança, motivar, ensinar para ela e não pressionar para que ela coma, porque senão ela vai se sentir recuada, como a gente se sentiria caso o nosso chefe pressionasse demais a gente num trabalho, né? Outro exemplo, imagine você um alimento que você detesta, que você não suporta o cheiro, que você não gosta do sabor. No meu caso, eu detesto bife de fígado. Eu não gosto do cheiro, eu não gosto do sabor, eu não gosto da textura, eu não gosto nem de olhar para bife de fígado. E eu fui pressionada na infância a comer. Eu lembro direitinho, a minha mãe pressionando para que eu comesse pelo menos um pedacinho do bife de fígado. Agora imagina alguém, então tá, imaginou ali o prato que você não gosta. Agora imagina alguém que você ama e que você confia, falando que você precisa comer aquilo lá a todo custo. Come só uma mordida, só experimenta, só um pedacinho. Se você comer, eu deixo você ver o tablet. Se você comer, eu te dou aquele chocolate. Se você comer, eu te dou um presente. Você se sentiria motivado a tentar, mesmo que você não goste de jeito nenhum daquele alimento? No meu caso, eu não tentaria, de forma alguma. E isso depende muito da personalidade e do temperamento da criança. Então, se você tem uma criança de uma personalidade, de um temperamento mais fácil de lidar, geralmente a criança pode até ceder àquela pressão e aceitar o alimento. Agora, na maioria dos casos, se você tem uma criança de personalidade mais forte e temperamento mais forte, o que a criança vai fazer? Vai ficar irritada, né? E vai recuar cada vez mais naquele momento na refeição. Tá? Ela fica mais resistente, inclusive. E aí ela não quer nem tentar, ela não quer ir nem para aquele momento, né, da refeição. Então, mesmo que o seu filho seja mais seletivo e ceda à pressão, o que você está ensinando para ele com a pressão? Que ele deve comer sem sentir fome, que ele deve ignorar as pistas dele, que ele deve comer além da capacidade dele, tá? Quando a gente tá pressionando, ali, sei lá, falta umas 4 colheradas pra criança. Come só mais uma colher. A criança já tá cheia, empanturrada de comida e a gente tá ali querendo socar comida na boca da criança, né? Então, a nossa geração foi criada assim. Pelo menos a minha foi, né? Com essas táticas de pressão. Come, porque senão você ganha. Como se você comer, você ganha um doce. E aí o que aconteceu? A gente nunca viu tanto índice de sobrepeso e de obesidade como a gente vê hoje, de tanto erro no comportamento alimentar. Gente que come porque tá feliz, come porque tá triste, come porque teve um dia ruim. Esse tanto de adulto com transtorno alimentar, porque a gente foi criado assim. E isso vai de encontro com o que a gente aprendeu, né? Essa questão da pressão, né? Falar que não pode pressionar vai de encontro, porque a gente foi criado assim, achando que tinha que pressionar, porque a gente foi pressionado. Teve até uma seguidora que falou, a base da minha alimentação era um chinelo, eu comia com uma chinelada. Teve uma vez que eu atendi uma criança que falou, uma criança não, ele era um adolescente, que falou na consulta, falou assim, olha, eu não como cenoura porque teve uma vez que meu pai me forçou a tomar uma sopa de cenoura. E o pai nem lembrava desse episódio, muito menos imaginava que o adolescente lembrava desse fato. E isso tudo vai construindo uma relação tão negativa com a alimentação e a criança vai cada vez mais perdendo a confiança nos pais, a confiança nos cuidadores e vai cada vez mais se desmotivando para a alimentação, né? E aí, se você não entende o que é pressão, eu vou te falar mais ou menos o que é a pressão. Se você diz essas frases, brócolis é bom para você, experimenta só um pedacinho, dá só uma mordida. Acabei de fazer esse jantar, tem 2 horas que eu fiquei aqui nessa cozinha.
pelo menos come pelo menos umas colheradas. Come mais 3 mordidas de cenoura que eu te dou aquele chocolate que você quer. Se você comer pelo menos um pouquinho do jantar, eu deixo você assistir televisão. Se você comer toda a batata, eu te dou a sobremesa. Então, se você está usando de suborno, de recompensa, se você está distraindo a criança, se você está implorando para que essa criança coma, se você está persuadindo ela a comer, se você está elogiando demais, se você está distraindo, então sim, você está fazendo pressão para que ela coma. Às vezes a gente faz sem perceber. E eu sei que é muito difícil trabalhar essa questão. Porque as pessoas ao nosso redor, elas falam o contrário. Os familiares ficam na nossa cabeça, mas ele tem que comer, ele precisa comer, ele tá magro, ele tá isso, ele tá aquilo. E aí, isso nos motiva a pressionar a criança a comer. E aqui eu não tô julgando ninguém, tá? Eu falo como uma pessoa que estudou e se especializou nesse assunto. Porque eu, enquanto apenas mãe, eu também já pressionei, né? Porque é uma coisa corriqueira do dia a dia que a gente foi ensinado dessa forma, a gente foi alimentado dessa forma e acaba que a gente leva isso para os nossos filhos também. E aí a gente precisa refletir o que de fato a gente está querendo construir com a criança. Qual relação com o alimento que a gente espera que a criança tenha? O que a gente está ensinando para essa criança, tá? Mas então, o que eu faço? Se eu não pressionar, meu filho não come. Se eu não chantagear, ele não tenta nem um pouquinho. Aí a gente vai para a questão do aprendizado, que eu falei para vocês. Então, não pressionar, às vezes muita gente pensa, mas se eu não pressionar, ele não vai comer de jeito nenhum. E pressionar, você vai ter tudo aquilo que eu falei. Você vai continuar tendo rotina, você vai trabalhar a estrutura das refeições, você vai ter horário para fazer aquela refeição, você vai espaçar. Então, todas essas questões vão ser trabalhadas. Tem uma pesquisadora muito famosa que fala sobre a questão da divisão das responsabilidades, que é a Ellen Satter. Ela tem muitos e muitos estudos sobre esse tema. E aí, na divisão de responsabilidades, é o seguinte: nós pais somos responsáveis pelo que, pelo quando, pelo onde. Então, por elaborar essa rotina da criança, por decidir o cardápio que vai ser ofertado. Agora, a criança tem a responsabilidade dela, que é o de comer ou não, e a quantidade. Então, a quantidade também é uma decisão da criança. E a gente não foi criado dessa forma. A gente foi criado querendo ter o controle sobre a alimentação, porque os nossos pais tinham o controle sobre a quantidade que a gente ia comer. Na introdução alimentar nossa, o foco era comer em quantidade. Então, a gente, muitas vezes, tem profissionais que, inclusive, falam assim, pesa a comida da criança, ela precisa comer esse volume. E é uma criança que não consegue comer aquele volume, porque a questão do volume vai depender muito de criança para criança. E você pesar uma comida não significa que a criança vai comer tudo aquilo. Então, isso é totalmente não recomendado, né? Pesar e definir quantidade, essa função não é nossa. A nossa função é ensinar a criança, permitir que ela tenha oportunidades para aprender, dar estímulos para que essa criança aprenda a comer, que é muito diferente de definir quantidade, de definir quanto que a criança tem que comer, tá? Então, cada um tem a sua responsabilidade nessa alimentação, na alimentação. E quando a gente entende isso, tudo fica mais leve. A alimentação fica mais leve, o momento da refeição fica mais leve e a criança fica num momento mais oportuno para que ela aprenda sim a comer. Para que a criança aprenda a comer algo novo, primeiro de tudo, ela tem que se sentir confortável com aquele alimento. Se ela não tem conforto nem de pegar e de olhar um alimento, como que ela vai ter conforto para colocar ele na boca? Então eu sempre oriento assim, tira ali uns 2, 3 minutinhos no final da refeição, né? Pega aqueles alimentos que a criança não comeu para colocar ela para interagir com aquele alimento. Por exemplo, sei lá, um brócolis. Vamos colocar essa arvorezinha do brócolis em pé? O que a criança fez? Ela tocou no alimento, ela interagiu. Nossa, esse brócolis parece uma árvore. Deixa eu cheirar. Qual que é o cheiro do seu? A criança cheirou, ela aproximou o alimento do rosto. Então, quando a criança se permite trazer o alimento próximo do rosto, isso já é uma baita de uma interação. E a gente precisa valorizar essa interação da criança com o alimento também, tá? Cozinhe junto com a criança. Essa questão do cozinhar junto é
É algo lúdico, é um momento que a criança tá ali para brincar, para aprender. Por isso que é um momento tão rico. E aí às vezes você me fala, mas eu já tentei, isso não funciona. Depende da sua motivação e depende da finalidade que você fazia isso. Se você fazia, já falando para a criança, vamos fazer, mas depois vamos experimentar. O que a criança vai pensar? Eu não vou nem tentar isso aqui, porque depois eu vou ter que comer. E às vezes ela não tá pronta ainda para comer. Então a gente precisa tirar o foco do comer e focar na brincadeira, focar na interação com o alimento, porque isso é o importante. E, inclusive, levar esse alimento para momentos fora da refeição. Então, por exemplo, ali, sei lá, no intervalo de uma refeição e outra, você pega um vegetal, uma fruta e leva a criança para brincar com ele de fato. Ali num momento de descontração, sem pressão, fora da cozinha, fora da mesa, para que ela saiba que aquele momento ela não tem que comer. Ela tá ali interagindo com o alimento, ela tá ali brincando com ele. E se você... Porque se as coisas saem do controle, ou se a criança tá muito cansada, ela não quer ter aquela interação. A gente não tem que ficar forçando que ela tenha essa interação. A gente vai trabalhar para a questão da motivação da criança, tá? Essa motivação intrínseca que ela precisa ter. Né? E sempre ser o modelo, incentivar, mostrar para a criança como que se faz, como que ela tem que fazer, porque isso é importante também. E aí o objetivo não é comer. O objetivo ali é trabalhar com a aceitação da criança, é trabalhar essa interação com o alimento, porque isso faz toda a diferença, tá? E isso, gente... Essa interação, ela não acontece da noite pro dia. Às vezes a gente pensa assim, 1 hora depois ele já vai querer comer. 1 semana depois, 1 mês depois ele já vai querer comer aquilo. Não, isso é um processo, né? A criança, e a aceitação da criança vai depender muito do nível de seletividade dela, do nível de dificuldade, do grau de exigência alimentar que ela tá, das experiências que essa criança já teve, né? O que ela foi permitida, o que ela não foi permitida, se ela aprendeu a comer, se ela aprendeu a não comer. Então vai depender de criança para criança. O que a gente não pode é desistir e parar de tentar. Outra estratégia legal que eu gosto de usar é a inclusão de molho. Às vezes a gente pensa, mas ele não gosta de molho, ele não gosta de comida molhada. O que muitas vezes atrapalha a criança a comer é a textura do alimento. Quando a gente coloca um molhinho, a gente trabalha com a suavidade, a gente está suavizando o sabor daquele alimento. E quando eu falo de molhinho, tem várias opções. Molhinho de mostarda com mel, molhinho de limão com azeite, molhinho de hummus, molhinho de, iogurte com azeite. Vamos pensar no outro. Molho pesto, geleia. E aí você pode fazer para a criança, mostrar para ela, olha, vamos mergulhar o brócolis nessa baciazinha, nessa piscina. E aí você dá conta uma historinha, uma coisa lúdica, para que a criança seja envolvida naquele processo também. Outra estratégia legal, incluir palitinhos nas refeições. Você vai ofertar, um queijo, uma carne, dá para fazer uma refeição completa no palitinho. Por quê? Porque você está tirando o foco do alimento e está no foco da brincadeira. Então ali você apresentou, a criança gosta muito do lúdico, do diferente, e a criança está sendo motivada de uma outra forma. Então para ela está vendo aquilo ali como uma brincadeira, como algo diferente, e pode até se sentir mais motivada para querer experimentar também. Fazer cortes menores, porque quando a criança vê um alimento muito grande, ou quando ela vê uma grande quantidade no pratinho dela, acaba que ela se sente mais desmotivada para não querer experimentar aquilo. Ela deixa de querer experimentar porque ela acha que aquilo ali, um bicho, ela não vai gostar daquilo. E a gente precisa se colocar no lugar da criança. Muitas vezes a criança, ela não entende o que ela está sentindo. Às vezes ela está com medo daquele alimento. Às vezes ela está com nojo, porque nessa fase a criança ela começa a expressar e a representar esse sentimento dela do nojo. Ela aprende o eca. Isso é eca. E a gente tem que mostrar para a criança que aquilo ali não é eca, que ela não precisa sentir nojo do alimento. Ela não precisa comer se ela não quiser. Mas nojo é outra coisa. Nojento é uma barata morta, é um cocô. Isso é nojento. E a gente vai mostrando para a criança aos pouquinhos. E a gente precisa se colocar no lugar dela. Se ela tá com medo, se ela não tá confortável, a gente precisa entender essa criança, tá? E não forçá-la a comer em hipótese alguma. Mas, Carol, meu filho não come nada. Quanto tempo ele pode seguir assim? Então, primeiro de tudo, lembra que eu já falei para vocês, faz a listinha.
O que ele come, qual que é a textura do que ele come, qual que é a cor, quantas vezes ao dia ele come, pra gente saber de fato o que ele tá comendo. Se o seu filho tá passando muitos dias sem comer, se ele não tá comendo de fato nada, é importante sim que você procure o seu pediatra, converse com ele, para que seja direcionado para os profissionais que precisa. E para que você garanta que seu filho não está perdendo peso, não deixou de crescer, tá? Não está desidratando. Se o seu filho não está crescendo ou se ele está perdendo peso, é muito importante você conversar com o pediatra, procurar um nutricionista infantil, né? Procurar quem de fato vai te ajudar nessa questão. E a gente tem sim atenção a alguns nutrientes importantes na fase que a criança tá. O zinco, o ferro, o cálcio, a vitamina D, tá? As gorduras saudáveis, são todos nutrientes que a gente precisa olhar. E aí a gente vai trabalhando com o que a criança tá aceitando e vai ajustando os alimentos. Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!